Bem-vindos, alunos! Na aula de hoje, estudaremos a Lei Zero da Termodinâmica, o funcionamento dos termômetros e até faremos um termômetro caseiro. Vamos discutir os dois principais aspectos estudados na termodinâmica: temperatura e calor. Já se perguntaram o que é temperatura? É aquilo que usamos para medir o quanto algo está quente, você pode me responder. E de fato, você não está errado. Sabemos como usá-la no dia a dia, mas qual o sentido físico por trás da diferença entre um corpo frio e um corpo quente? Para começarmos a entender, devemos lembrar que todos os corpos, assim como eu, você e a mesa à sua frente, são feitos de moléculas minúsculas, são como tijolinhos que constroem tudo ao nosso redor. Mas elas não estão exatamente paradas, elas têm um certo grau de movimento que está relacionado com a quantidade de energia que ela armazena. E isso define a temperatura, o quão agitado estão as moléculas que compõem o corpo. Em um corpo muito quente, as moléculas estão muito agitadas. Em um corpo frio, as moléculas estão pouco agitadas, exatamente. Então, na verdade, a temperatura, na visão microscópica do problema, é o grau de agitação ou de energia cinética das moléculas de um corpo. Mas como os corpos ganham essa energia? É aí que entra o famoso calor. O calor é a transferência de energia térmica entre corpos. Dizemos que um corpo recebe calor quando recebe energia térmica, que é aquela energia que mantém as moléculas agitadas. E suas moléculas ficam mais agitadas do que estavam. E um corpo perde calor quando suas moléculas passam a ficar menos agitadas. Como sabemos, a energia não se cria e nem se perde. Para um corpo receber calor, outro corpo deve perder a mesma quantidade de calor. Mas surge a pergunta: entre dois corpos, qual vai perder calor e qual vai ganhar? Existe uma preferência? Sim, há uma regrinha. O calor flui do corpo mais quente para o mais frio. O mais frio receberá a energia do mais quente. Isso é feito de forma espontânea e é irreversível. Jamais conseguiremos fazer um corpo mais frio dar calor para um corpo mais quente de forma espontânea. Isso é uma regra da natureza. Isso ocorrerá até chegar ao chamado equilíbrio térmico, que é quando o corpo mais quente transferiu tanta energia térmica por calor que agora os dois estão na mesma temperatura e o fluxo de energia acaba, pois agora não há mais quente e mais frio, apenas dois corpos com a mesma temperatura. Esse fenômeno é o mais fundamental para começarmos a progredir no estudo da termodinâmica, mas a sua importância só foi notada como uma lei da física após as duas primeiras leis já terem sido criadas. Por se tratar de uma lei mais fundamental, ela recebeu esse nome único. A Lei Zero da Termodinâmica é enunciada como: se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e B está em equilíbrio térmico com o corpo C, A e C também estão em equilíbrio térmico. Isso quer dizer, se A e B têm a mesma temperatura e, portanto, estão em equilíbrio térmico, e B e C também estão, A e C também terão a mesma temperatura e, portanto, também estarão em equilíbrio térmico entre si. Inclusive, é assim que termômetros funcionam. Já notou que, quando usamos um termômetro em algo quente, por exemplo, o marcador demora um certo tempo para indicar a temperatura do corpo quente? E isso acontece até mesmo em termômetros digitais e qualquer termômetro que precise de contato para marcar a temperatura. Isso ocorre pois o termômetro marca a temperatura dele mesmo. Mais especificamente, ele marca a temperatura da ponta do termômetro, aquela parte que colocamos embaixo da língua, por exemplo. Como pode ele saber a temperatura de outro corpo, então? Simples. Quando o termômetro entra em contato com o corpo, passa a haver um fluxo de calor entre o objeto e o termômetro. Se o corpo é muito quente, o termômetro recebe calor e sua própria temperatura aumenta até o equilíbrio. E no equilíbrio, como a temperatura do termômetro agora é a mesma do corpo quente, ele marca a temperatura do corpo com base na sua própria temperatura. E como o termômetro marca a sua temperatura?
Isso ocorre porque, além das partículas serem mais rápidas em corpos quentes, elas também ocupam mais espaço, ou seja, em geral, se um corpo for aquecido, ele expandirá, e quando resfriado, ele contrairá. Há exceções, como a água, que quando congela se expande, mas isso é causado por alguns tipos mais complexos de ligações químicas. Dessa forma, se tivermos um tubo onde há um líquido que se expanda quando aquecido, podemos criar um termômetro. E é isso que acontece com os termômetros analógicos, e é isso que acontecerá no termômetro caseiro que iremos construir agora. Para esse experimento, precisaremos de uma garrafa de vidro pequena com tampa, como essa, um canudo de plástico, massa epóxi, um estilete para furarmos a tampa do vidro, álcool 70 e corante azul para melhor visualização do fenômeno. Com o estilete, cortaremos um buraco do tamanho suficiente para passar o canudo. O final do canudo deve estar assim, um tanto para baixo da tampa. E vedaremos com massa epóxi, mas cuidado, não pode colocar a massa em tudo, senão a tampa não funciona mais. Faça testes com a massa ainda mole para ter certeza que sua tampa funcione. Não pode passar a massa onde a tampa tem rosca. Deixe secar por um dia inteiro. Já seco, complete o frasco de vidro com álcool, pingue algumas gotas de corante e tampe. Está pronto, agora é só testar. Vamos esquentar uma água e ver ele funcionando. Veja, quando ele encosta na água bem quente, o líquido sobe pelo canudo, pois está se expandindo. Agora vamos colocar na água gelada. Como era de se esperar, o líquido está descendo pelo canudo. Por hoje é só, alunos, bons estudos e bebam muita água. Estudar termodinâmica nesse calor não é mole não, hein?